Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo de Sorocaba para o mundo e hoje estou com uma convidada muito especial, mas antes de vocês conhecerem ela, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, protegendo vidas e famílias há 9 anos. Cade Arts, transformando sonho em arte, com bordados da cidade de Piracicaba. Ela entrega para todo o Brasil. Atrium Estúdio de Podcast, Ateliê de Música e Estúdio de Fotos, na cidade de Sorocaba. Cirleia, Salão Estética, cuidando da sua autoestima com embelezamento completo. Mediar Prev, mediadora e conciliadora para casais e família, com terapia familiar sistêmica. Ela atende de forma online e presencial na cidade de Sorocaba. EM Trendsetters, social media e videomaker na cidade de Sorocaba também. Lourdes Magnani, de Valinhos, com o Despertar da Pérola, ela que é mentora de mulheres e tem uma jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino. Gestora Thaís Mello, especialista em tráfego pago e redes sociais. Clínica Alfa Equilíbrio, a Daniela, lá de Alphaville, atende presencial em Alphaville e online. Ela é psicoterapeuta e neuropsicóloga. E a Quero Conte Contabilidade, que é uma contabilidade personalizada e consultiva na cidade de Sorocaba. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada. E quero convidar você a seguir o nosso canal do YouTube Podcast. Só clicar aí no sininho, deixe sua curtida nesse vídeo, deixe seu comentário. E agora eu quero receber ela, que é terapeuta holística, mentora para mulheres e instrutora de Theta Healing, Camila Lima. Oi, Camila. Oi, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Você está arrasando. Só orgulho de você, Kathleen. Eu que agradeço. Kai, conta pra gente quem é a Camila por trás de todas essas funções. Camila, quem é Camila? É uma metamorfose ambulante, eu costumo dizer. Eu tô sempre em constante movimento, em mudança, tô sempre me descobrindo, tô sempre me resgatando, tô sempre querendo aprender coisas novas. E nessa minha jornada de me transformar, eu acabo aí também transformando as pessoas, né? Uma jornada de autocura e uma jornada também onde eu levo a cura para as pessoas que chegam até mim. Ai, que lindo. E conta pra gente, onde você nasceu e cresceu? Eu sou de Belo Horizonte, Uai. Minas Gerais, mas deixa eu contar uma história. Conte. Você acredita que a minha avó é de Montes Claros? Onde eu nasci? Por isso que eu falei, gente, eu preciso contar isso pra Olha só. A minha avó é de Montes Claros, a minha mãe nasceu nas proximidades e meu irmão nasceu em Montes Claros, mas eu já nasci em Belo Horizonte. Olha só. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, há 10 anos morando no estado de São Paulo. Conheci meu marido lá, depois de 1 ano e meio que a gente estava junto. Já tinha casado, né? Aí a gente veio para o estado de São Paulo a trabalho. Certo. E eu estou em Sorocaba desde 2019, um pouquinho antes da pandemia. Ah, que bacana. E qual que era o seu sonho de infância? O que você sonhava ser quando crescesse? Cara, eu já quis ser médica bastante. Já quis Tudo ser... a ver com cura, né? Então, Desde então. Meu marido fala que eu sou a médica das almas agora. Olha só, tem sentido. Eu cheguei a fazer vestibular para medicina, eu queria a área da saúde mesmo. Então, eu cheguei a fazer fisioterapia, cheguei a fazer para medicina e acabei fazendo vestibular para comunicação. Então, eu me formei na PUC em 2000 e... Não vou contar. Tem mais de 20 anos. Que legal. Eu formei na PUC em comunicação social, são relações públicas de formação. E tem tudo a ver, você é super comunicadora, que eu sempre te falei, né? Inclusive, hoje vai estrear também o seu podcast. Parabéns por esse novo projeto. Pois é, e eu tô aqui pensando, mas tinha uma parte da Camilinha que queria ser apresentadora. Olha só. Eu sempre fui fã da Xuxa. Adorava aquela coisa de microfone, né? Você vê como os caminhos vão se encontrando depois, né? Kathleen, mas assim, o tanto que talvez, muitas vezes a gente vai se perdendo dos nossos sonhos de criança. Sim. E quando a gente resgata, parece que tudo faz sentido, né? Sim. Eu acho muito interessante essa pergunta que você faz. O que você queria ser quando criança, né? Porque a criança é pura. Igual eu pergunto pra Liz, minha pequenininha de 4 anos, filha, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, mamãe.
Ai, olha que orgulho. Sinal que você tá no caminho certo. Ela fala que ela quer ser mamãe, que ela quer ter vários bebês, que ela quer ter vários Ah, achei que ela queria ser a mamãe, fazer o que a mamãe faz. Não, ela quer ser só mamãe. Ela quer ser mamãe. O Davi já não fala muito. Às vezes ele fala que ele quer ser massagista, outras vezes ele fala que quer ser igual ao pai. Enfim, ele ainda não se decidiu. Mas eu, quando criança, eu gostava muito. A minha mãe falava que eu era muito de dançar e performar. Não tinha muita vergonha das coisas. E a Lisa é igual. Olha só que bacana. É. E a sua trajetória de carreira? Conta pra gente, onde foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, olha, eu comecei muito cedo, entre aspas, né, gente? A gente não pode pensar e comparar com quem veio antes da gente, mas a minha geração tem 42 anos. Eu comecei com 17 anos ajudando o meu pai, e depois disso eu já entrei na faculdade. E entrei na faculdade de comunicação e eu já queria trabalhar. Desde os meus 15 anos eu queria trabalhar, mas a minha mãe não deixava. Ela falava: não, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Então eu comecei num estágio, eu trabalhei numa telefônica. Eu amava o que eu fazia. Depois eu fui trabalhar numa empresa e aí eu comecei em multinacionais e nunca mais parei. Então trabalhei, Uau. sim, eu trabalhei numa multinacional italiana. Depois eu morei nos Estados Unidos um tempo, fiquei lá 1 ano e meio, fiz intercâmbio. Depois voltei, trabalhei numa multinacional americana e fiquei até o fim da minha carreira CLT numa multinacional chinesa. Que chique, hein? Você já viajou para vários países, né? Pelo que eu já vi ali no seu Instagram. 16 países. Uau! Tudo a trabalho, assim? Trabalho. Passeio também? Ah, sim, também, mas... Nossa, imagina a sua bagagem de cultura, de experiências. Eu tava pensando ontem sobre isso, sobre quanta coisa eu já vivi, né? É tão gostoso a gente olhar para trás e falar: uau, olha quanta coisa eu já vivi, quanta história eu tenho para contar. Eu me sinto muito orgulhosa da minha trajetória. Ah, Muito, que de bacana. verdade. E qual país você mais gostou? Cara, eu tenho uma verdadeira loucura pela China, porque é muito diferente. Eu gosto, assim, paixão pelos Estados Unidos, mas a China tocou muito o meu coração. Argentina também, Polônia, Colômbia, são vários, mas a China me pegou de surpresa, sabe? Eu fui sozinha, 27 horas Caraca. de voo. Meu Deus. Sozinha. Bem desafiador, né? Bastante desafiador. Quando eu fui em 2012, a China praticamente não falava inglês aonde eu estava. Nossa. O pessoal não falava inglês, então eu levei o nome das coisas: banheiro, Nossa. comida, McDonald's. Olha. Que tava começando o McDonald's lá à época, né? Que era onde a gente conseguia comer. Então eu levei tudo escrito e eu me virava ali, ó. Super desenrolada. Super desenrolado. Não tinha café. Como assim? Não tinha café. Era só chá verde. Meu Deus, na China não tem café? Não tinha. Agora tem. 2012, né? No hotel onde eu estava, que era muito da cultura mesmo, não era um hotel internacional, não tinha café. Caramba, que curioso. E como que você conheceu esse mundo das terapias holísticas? Como que foi? Eu comecei a fazer terapia, depois que eu morei nos Estados Unidos, eu voltei e me senti um peixe fora d'água. Então, eu fiquei muito sem lugar. E eu ajudo muitas pessoas hoje em dia nesse lugar. Porque você morar em outro país e depois retornar, ou mesmo ser expatriado, ou mesmo ser imigrante, não é algo fácil. A gente fica sempre entre dois mundos, duas nacionalidades. E a gente começa a fantasiar muita coisa. Nossa. Então, eu comecei a fazer terapia porque eu estava aqui, mas eu não queria estar aqui. A passo que eu também não queria mais estar lá. Então, eu fiquei muito perdida. Nossa. E aí, a primeira terapia mesmo que eu fiz foi psicanálise. E eu amei. Que descobri bacana. várias coisas sobre mim. Várias e várias e várias. E aí, eu nunca mais parei. As terapias holísticas, elas vieram num momento um pouco mais para frente na minha vida, onde eu tentava me relacionar e não conseguia. Eu digo que eu não tinha um dedo podre, eu tinha todos os dedos podres, dos pés e das mãos. E eu falava: gente, não é possível, deve ter algo errado em mim. E aí eu comecei a investigar com essa terapeuta holística. À época ela fazia reiki comigo e PNL. E
eu ia toda semana, e eu fui, de alguma forma, tratando as minhas crenças sobre relacionamento, as minhas referências também sobre relacionamento. E aí passaram-se, acho que 2 anos depois, eu conheci meu marido. Totalmente Olha. diferente do que eu já tinha experienciado, do que eu já tinha vivenciado. E hoje eu falo, né, que para viver o amor, a gente tem que estar no amor próprio. Esse é o mais importante. Então, nessa jornada, além de olhar para as minhas crenças, eu também pude desenvolver o amor próprio. Entendi que realmente eu era uma pessoa que valia a pena, né? Sim. Que merecia. Merecedora de amor, né? Exatamente. Que incrível. E aí você se tornou instrutora de Theta Healing. Eu queria que você contasse pra gente o que é o Theta Healing, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Sim, O sim. que seria? Deixa eu pensar aqui, porque eu estava numa linha de raciocínio. Certo. Até eu me tornar instrutora de Theta Healing, foi um tempo, né? Então, foram Certo. várias terapias que eu fui Se fazendo. você quiser comentar, pode comentar sobre as outras que você fez. Não, eu acho que o Theta, ele é a minha espinha dorsal, eu costumo dizer isso, né? É a base de todos os meus estudos terapêuticos. Apesar de eu já ter feito alguns cursos antes do Theta, mas ali eu aprofundei. Certo. Então, o Theta Healing é uma filosofia espiritual, onde a gente usa uma meditação e não tem nada a ver com cunho religioso, pelo contrário. Mas a gente acessa a energia da criação, a energia de Deus. Como isso? Através dessa meditação, as nossas ondas cerebrais, elas baixam e a gente consegue acessar o inconsciente. Olha que E legal. a partir disso, a gente consegue reprogramar o nosso inconsciente. Então, a gente pode ir para dores emocionais, crenças, questões de antepassados, coisas que meus avós viveram, coisas que os meus tataravós viveram e ainda estão nas minhas células. Olha só, desbloqueia todas as crenças limitantes, medos, traumas. Ah, com certeza. Uau, e eu que costumo incrível. dizer, né? Você sabe, eu te atendi. Posso contar, gente? Mas eu falo para as pessoas, eu adoro chegar muito fundo, mas eu só vou até onde você me permitir. Certo. E eu confio muito na ligação que eu tenho e que o Theta propõe, que é a ligação com a energia do Criador de tudo que é. Então, eu tenho uma crença muito forte de que o que aparecer é para ser curado. Sim. Mas tudo depende de você, é uma via de mão dupla, Sim, né? A pessoa tem que se entregar, né? Exato, e mais do que isso também. Eu acho que mais do que se entregar, ela tem que estar na permissão e ela também tem que se abrir mesmo para vasculhar ali o passado. Mas uma coisa que eu sempre digo, a gente nunca vai sair de uma sessão de Theta Healing ruim. Isso não acontece. Sim. Você sempre vai sentir que algo desbloqueou, algo mudou. E aí é com você. O que você faz depois disso, né? Aí é com você. O que a gente recomenda é que a pessoa, aquilo que foi acessado, a pessoa saia de lá já fazendo coisas diferentes para criar novas conexões neurais, para que isso realmente, para que essa cura realmente se fixe em você. Sim, muito bom. E sobre o seu programa de purificação uterina? Conta pra gente. Ai, meu programa. Essa super novidade. Ai, meu programa é maravilhoso. Eu falo que eu tenho 3 filhos com a Fran. A Fran é minha sócia, professora de yoga. E esse programa, ele começou em 2023. Eu conheço a vaporização do útero. Na verdade, eu conheci a vaporização do útero aqui em Sorocaba, com uma terapeuta maravilhosa. Hoje em dia, eu acredito que ela não atua mais com isso. Eu tinha muitos problemas de ciclos mesmo. Minha menstruação não parava. Nossa. E eu ficava muito ruim todas as vezes que eu ia menstruar. Sim. E ela me apresentou o poder das ervas e da fitoenergia para poder me conectar com o meu feminino, com o meu ciclo. Na verdade, vivendo essa vida louca que eu vivia, eu estava completamente desconectada da minha energia feminina. E o meu programa para purificação uterina, né, ele surgiu de uma jornada que, na verdade, eram de 5 meses. Eu fiz junto com as minhas primeiras clientes ali, mas eu também fiz um processo interno de 10 dias. Certo. Então, foram várias fontes que eu fui bebendo, Sim. né? E eu trouxe aí esse programa, eu já estava atuando com ele. E a Fran
era minha professora de yoga e eu percebi que quando eu purificava, né? Ou seja, quando eu usava a meditação e usava ali o poder das ervas e das plantas através da vaporização uterina. Então, quando eu fazia isso em conjunto com o yoga, as liberações iam mais fundo. E eu sentia mais alívio. Então, eu levei esse projeto para Fran, a Que gente incrível. se juntou. E aí tem esse programa que acontece todas as luas cheias de Todo mês. todo mês, né? Então, o próximo vai ser dia 11 agora. Tem uma lua cheia maravilhosa no signo de Sagitário. E eu escolho as ervas a partir da astrologia. Então, eu faço um estudo, eu já tenho até o final do ano, quais são as ervas que vão aí estar reverberando. E cada erva, ela vai trazer uma possibilidade. Por exemplo, o alecrim, que é a erva de agora, ela traz muita mudança na questão da alegria, para quem tem depressão, para quem teve muitos traumas de infância. O alecrim, ele traz essa limpeza, essa purificação, ajuda para que a gente consiga tirar sonhos do papel. Olha que legal. Então, Incrível. cada planta a gente trabalha. Então, eu trabalho muito o que está acontecendo no céu, através da astrologia. Então, a gente traz para a Terra, né? Tanto no céu quanto na Terra. A gente traz para a Terra aí para poder potencializar essas curas. Que legal. Explica um pouco pra gente sobre essa questão da energia feminina e o útero. Dizem que a energia feminina fica no útero? Ai, que legal essa pergunta. É a Porque nem morada... todo mundo sabe, né, sobre isso. Então é legal explicar. Com certeza. O útero é a morada da nossa energia vital, a nossa energia feminina, o nosso sagrado feminino. E se a gente for parar para pensar no útero, né, é algo que a gente não pensa muito. Muitas das nossas ancestrais, inclusive as minhas tias, minha mãe, não tem mais útero. Sim. Porque, o útero era fonte de dor. Mas não é. O útero é fonte de nascimento. É onde está a nossa morada, a nossa energia mesmo feminina. É a nossa primeira casa. Sim. Sabe que eu tava conversando com a Fran e foi muito especial isso? Que ela cantou aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. E aí ela falou, que casa é essa? Eu falei, não sei. Aí ela, é o útero. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, não tinha parede. E aí no final ele fala, na Rua dos Bobos, número 0. É o início de tudo. Olha que especial. Se não Sim. fosse um útero que foi gestado, e você é mamãe, você sabe, o tanto que é especial a gente sentir um serzinho. Sim. Eu falava, meu Deus, tem unhazinha, pezinho, mãozinha. Como pode? 2 corações, né? Dentro de um corpo. Uau! E aí a gente pensa que eu vim de um útero que veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero. É muito profundo. E aí você pode me perguntar, Cá, retirei o útero. Eu não tenho mais essa morada da energia vital? Não. Está aqui. Mesmo que o útero não esteja aqui entendi. fisicamente, a gente não é só esse corpo. Sim. As terapias holísticas trazem isso. Nós somos corpos sutis, nós temos corpos sutis. O Reiki trabalha isso também, né? Então, Você também aplica reiki? no início eu sou mestra de Reiki, mas o Reiki que eu mais adoro não é o Reiki tradicional Zui, é o Reiki xamânico, que eu inclusive uso muito nas minhas meditações. Ai, que legal. Para a conexão com a energia da Terra. Eu trabalho muito essa questão da energia da terra mesmo. Por quê? Hoje em dia, Kathleen, a gente está muito desconectada da natureza. Sim. A gente está muito desconectada dos processos da terra e da natureza. E basta a gente olhar para a natureza para a gente entender como a gente funciona. Hoje, a gente planta uma coisa hoje, a gente já quer colher hoje. Sim. E a natureza não é assim. Verdade. Tudo demanda um tempo. Eu estava conversando com a Karina, minha social media, né? Maravilhosa. Ó, beijo, Cá. E eu comentei com ela que quando a gente começou foi
nas minhas redes sociais foi em novembro, 1º de novembro, logo depois do meu aniversário. 6 meses depois, ou seja, 6 luas cheias depois, a gente começou a colher os primeiros resultados. Ai, que legal. E aí eu trouxe isso para ela. Eu falei, Karina, olha aqui, eu estava fazendo uma meditação e eu percebi o seguinte: demora um ciclo de pelo menos 6 meses para as coisas frutificarem. Obviamente, depende do que você já estava plantando lá atrás. Sim. Mas foi um novo início para mim com a Karina. Foi algo assim que me deu muita estrutura, muita base. Eu entendi muito o meu trabalho. E aí, 6 meses depois, os primeiros brotos começaram a surgir. Como a vida da gente seria mais fácil se a gente tivesse essa consciência no dia a dia, né? Sim, a gente realmente. evitaria ansiedades, evitaria aí a procrastinação, ou mais do que isso, até o aceleramento das coisas. As coisas, elas demoram um tempo para poder evoluir, para poder brotar. Hoje eu escutei uma moça que eu gosto muito falando. Tô falando muito, né? Não, imagina. Tá perfeita. Eu tenho muita história pra contar. O espaço é seu. Mas ela falou assim... Ai, agora eu já até me esqueci. Mas ela trouxe algo tão importante. Ela falou assim... Gente, a gente esquece que a gente é natureza. O quanto que a gente tá desconectado e isso gera ansiedade na gente. O quanto que a gente tá sofrendo o tempo inteiro, querendo resultados rápidos e fáceis. Sim. E aí ela trouxe: nem seria sustentável se você crescesse tão rápido igual você quer crescer. Sim. Pensa nisso. Tem que ter paciência, né? Tem, e é aos poucos mesmo que a gente vai crescendo. Eu acho que o digital tem feito muito isso, esse contrário, né? Deixa as pessoas aceleradas, olha a vida do outro, não, eu também quero. E a gente não sabe o que tá por trás. Quais são os bastidores. Sabe que eu falei aqui da Karina? A gente tá com um projeto aí. Logo em breve a gente vai lançar esse projeto, que é justamente um marketing com alma. Eu tenho um background de marketing grandioso, trabalhei 10 anos aí com marketing de eventos. Então a gente se juntou aonde a gente vai trazer para as pessoas esse despertar, esse caminho do propósito, e também o quanto que as vendas, né, elas estão associadas também ao nosso emocional. Muito legal, até um desbloqueio para tirar o medo da venda, né? Exatamente. Então é um dos projetos que vem aí, viu, gente? Que bacana. Ela comentou mesmo, comentou que vocês vão iniciar esse projeto. Que é muito legal para quem é vendedor, para estar desbloqueando todas essas travas. Porque o quanto a gente traz de crenças limitantes, né, Ká? Sobre vendas, né? Uau, eu tenho atendido muito de uns tempos para cá. Como eu tenho estado muito em meio a empreendedoras, eu tenho atendido muito empreendedoras. E assim, as pessoas têm muito medo de vender. Você é um case de sucesso. Ah, obrigada. Não, sério, eu e a Karina, a gente sempre fala sobre isso. É algo assim que você deveria, inclusive, ensinar. Já fica a dica, hein? Quem sabe? Aí eu preciso desbloquear alguma coisa para poder... Mas é desafiador. Sim. Né? Exigem aí, ou a gente precisa olhar para várias questões profundas, muitas vezes. De onde é que vem esse medo de vender? Pode ser um medo de prosperar, pode ser um medo de aparecer, de falar. Sim, a gente não sabe. sim. Pode ter começado na infância, e aí o Teta pode ajudar. Pode ter começado antes de você, pode ter vindo da sua mãe, da sua avó, das mulheres que vieram antes. A gente nunca sabe, né? Sim, e falando em ancestralidade, você também é formada em constelação familiar? Eu tô terminando o meu 2º curso. Legal. Esse de 11 meses. Me formo mês que vem, no meu 2º curso. E a constelação, inclusive, deixa eu mandar um beijo pra minha professora. Beijo, Adriana! Ó, maravilhosa! Maravilhosa. Mas a constelação, ela me trouxe um novo olhar. Certo. Um olhar de sair do meu próprio umbigo e enxergar que cada um fez aquilo que pôde.
Incrível, né? Isso é muito libertador. E aí a gente sai desse papel de vítima e a gente entende que você é a mãe possível pro B. Eu sou a mãe possível pra Liz e pro Davi. Sim. E que bom que a minha professora estava falando sábado, a gente sempre faz um pouquinho a mais. E que bom que a gente vai evoluindo assim. Então é muito desafiador, é muito deselegante, vamos dizer essa palavra. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. É deselegante a gente chegar hoje aos 40, 45 anos e culpar os nossos pais. Sim. Eles fizeram o que eles deram conta. E a constelação me trouxe isso. Sim, muito legal. É a trabalhar a autorresponsabilidade, né? Não culpar as pessoas ao redor. Como isso é profundo, né? Sim. Eu acho que quem descobriu isso, descobriu tudo. É a visão do todo, realmente. Aonde a gente entende, e eu falei isso para minha avó. Outro dia eu falei, vó, já culpei muitos meus pais. Hoje em dia, eu só agradeço. Porque eu realmente, isso do fundo da minha alma, eu entendo. Eu fico até emocionada. Eu entendo que eles fizeram o que deu para eles. Sim, sim. E aí, eu tava escutando não sei se foi um podcast, uma história, um conto que fala das moedas. É muito lindo esse conto. Então, os nossos pais deram moedas pra gente. O que a gente vai fazer com essas moedas? Vai lá falar que não foi o suficiente ou a gente vai aceitar e fazer o melhor com essas moedas? Isso me tocou profundamente. Muito porque lindo. os pais que a gente teve é o que a gente precisava. Sim, E Deus sabe aí, de todas as coisas, né? é isso. Então, a constelação, ela me deu esse olhar muito amplo e muito amoroso sobre as histórias que vieram antes de mim. Ai, que lindo. E conta pra gente, qual foi sua maior conquista? Conquista, meus filhos, meu casamento. Você é bem família, né, Ká? Ai, eu sou. É onde eu me refaço. Minha família é meu... meu oásis. Ai, que graça. Eu também queria, né, quando pequena, ter uma família. Era um desejo meu mesmo, Um assim. sonho. Ter uma família. E eu tenho essa família, sabe? Estruturada. Essa família onde eu posso ser eu. Que lindo. Um pelo outro, Sim, sabe? seu marido é bem parceiro, né? Uau! Eu não tenho o que falar. Beijo, amor. E ele é médico, né? Médico homeopata? Ele é farmacêutico homeopata. Ah, que legal. Isso, ele é farmacêutico. Ele já teve uma farmácia lá em Belo Horizonte. Certo. E aí, depois que nós viemos para cá, para o estado de São Paulo, ele atende de forma online. Ele atende... também estamos muito ligados nessa questão da De energia cura, das né? plantas, cura, homeopatia, é a cura pelas plantas. Os nossos filhos, eles são tratados somente Uau. com homeopatia. Acho que eles tomaram antibiótico uma vez na vida, cada um. Então, florais também, né? Então, a gente traz essa alternativa bem natural para os nossos filhos, para os nossos animais. Então, a gente se completa. E você tem muito. pets, falando em animal? Eu tenho a Liz, ó. Eu tenho a Cleuzinha, que é uma gatinha pretinha. Que graça. Eu tenho o Marte, que é meu gato maravilhoso, todo imponente. E eu tenho a Sunny e o Rapé, que são 2 cachorros maiores que vieram Olha com a gente só. desde a chácara. Ah, e você teve uma chácara que você tinha 7 animais, era isso? Eu tinha 7 animais, você Uau. acredita? Já Como tive você uma dava família. conta? Não sei. Por isso que eu adoeci. Pois é, mulher do céu. Por isso que eu adoeci. Hoje, antes de nutrir qualquer pessoa, primeiro eu nutro a mim mesma. Sim, sim. Pra gente poder estar aí disponível pro outro, a gente precisa estar disponível pra gente. A gente precisa estar na gente. E isso é uma das coisas que eu levo muito para as mulheres. As mulheres estão se perdendo de si mesmas, muito disponíveis pro outro. Sim. Ou pros seus projetos e esquecem de se cuidar. Sim. E eu tenho a comunidade do autocuidado também, que é justamente para essa mulher se nutrir de si mesma, encontrar formas de fazer as coisas para ela mesma. E isso não é, viu, gente? Se nutrir não é egoísmo, pelo contrário. Quanto mais a gente tá nutrido, mais a gente pode nutrir o outro. Eu percebo que a sociedade ainda julga muito. Muito. A mulher que escolhe se cuidar, se amar, se encher de amor. E assim, eles não percebem que a mulher
estando cheia de amor, vai transbordar nas relações com o marido, com o filho, com as outras relações. É isso, transbordo. Exatamente. Eu percebo assim, por exemplo, eu mesma, o meu esposo, ele entende, ele é super parceiro também, ele fala, vai lá fazer seu projeto, vai lá fazer sua unha, seu cabelo, ele não liga. E aí eu percebo que tem pessoas que se incomodam, que de ele deixar, fala, nossa, o Renato é bobo, porque fica com a criança pra você ir lá fazer podcast, fica com o trabalho pra você ir lá fazer uma unha. Eu falo, gente, isso não é nada além de parceria. E outra, além de ser muito parceiro, é isso, a gente precisa desse cuidado. Mas o quanto a sociedade ainda julga, eu falo, meu Deus. Ontem eu estava lendo um livro sobre as deusas e a mitologia. E aí, esse livro, ele trouxe algo muito profundo para mim. Lá no início, bem no início, até a mitologia traz isso muito bem, era uma mitologia grega, fala sobre os gregos, né? Então, fala do casamento de Zeus com Hera, se eu não... Hecate, enfim, agora eu não vou me lembrar. Sim. Mas, enfim, e desde aquela época vinha esse arquétipo mesmo, né? Do homem sair, a esfera masculina ser para fora, né? E da mulher dentro. Sim. Então, a gente precisa educar a sociedade para essa nova sociedade que está surgindo, de homens parceiros, né? De homens que entendem aí a necessidade da mulher, que entendem que não é só o homem que sai. Sim. A mulher também foi Sim. buscar as coisas dela, né? Então, antes a esfera pública era do homem, privada da mulher. Mas aconteceu uma inversão de papéis e agora a gente está indo para um equilíbrio. Sim, mas para isso, de novo, as pessoas... isso é muito antigo da humanidade, da criação da humanidade. Sim. Então, é desafiador mesmo as pessoas se abrirem para isso. Então, que bom que existem pessoas como você, como eu, maridos como os nossos, que mostram que pode ser diferente. Porque, olha, Cat, o que eu tenho percebido de mulheres sobrecarregadas de papéis, de várias funções, e que não tem tempo nem para tomar um banho. Sim. E aí ela fica louca, ela é a louca, TPM, adoece, entende? E as outras mulheres culpando a família. Gente, vamos acolher essas mulheres, elas precisam de ajuda. Às vezes a chatura, às vezes a doença, às vezes a depressão, às vezes a ansiedade. É excesso de autocobrança e excesso de papéis. Sim, a gente tem que também... Uma dica de autocuidado é se culpar, não se culpar, tentar se culpar menos, se cobrar menos, né, cara? A gente se cobra demais, né? As mulheres em geral. Muito. Eu falo que quando eu comecei no empreendedorismo, eu falo que eu descobri o pior chefe do mundo, eu mesma. Olha só. Eu já tive chefe ruim, mas olha, ser chefe de mim mesma, meu Deus do céu. Como a gente é ruim pra gente mesmo, né? Sim. E o quanto que a gente precisa do nosso lado de uma pessoa falando, vai ficar tudo bem. Sim. Vamos junto. Nossa, eu acho que você daria pra isso. Sim, né? sim. A ambiência que você falou tanto na sua palestra, né? Verdade. Nossa, quanto ajuda, né, Cá? E deixa pra gente umas dicas de autocuidado, que eu vejo que você faz atividade física, você não começa seu dia sem fazer atividade física, né? Eu costumo encher o meu potinho primeiro. Antes de mais nada, antes de levantar da cama, primeiro, eu levanto... meu marido traz café pra mim na cama, tá, gente? Ai, que lindo! Mas é verdade. Ele traz café, então eu faço as minhas orações, eu faço as minhas ativações. E aí depois eu vou pro meu dia. Eu tenho uma consciência espiritual também muito forte. Eu preciso estar protegida, eu preciso estar blindada, né? Preciso estar em conexão com Deus. E aí o exercício físico foi uma forma que eu encontrei pra curar, né? A minha ansiedade, para curar a minha depressão, para voltar para mim mesma. A minha psicanalista costuma dizer, né, que a depressão é a ausência de si mesmo. Então, eu me perdi. Em algum momento da minha vida, eu me perdi de mim mesma. Então, a primeira coisa que eu faço é me encontrar. Legal, muito bom. Eu falo isso pro meu marido e eu falo isso pros meus filhos. Deixa eu voltar pro meu corpo. Me deixa eu voltar pro meu corpo. Me deixa eu começar o meu dia dessa forma. Eu tenho... E para ajudar as mulheres, né?
A gente tem também uma comunidade do autocuidado, que é um dos 3 filhos que eu tenho com a Fran. Que é o quê? É você ter autonomia do seu cuidado. Então, às vezes, se você sentiu que a sua energia baixou, vai lá, escuta um reiki. Legal. Você sentiu que, por exemplo, antes de vir aqui, eu fiz 2 meditações. Eu fiz uma para ativar a minha deusa interior, que é do nosso Inspira Mulher, que é um programa que a gente tem, que é o último que a gente lançou. E fiz um outro do programa para Purificação Uterina, para quê? Para abrir o meu canal de voz. Olha que Então, lá legal. tem meditações, tem um desafio para você aprender a meditar, tem áudios que vão elevar a sua vibração, tem aulas de yoga. Então, é uma comunidade mesmo. Bom, ó, hoje não vou conseguir ir na academia. Não consegui ir na academia hoje, porque eu ia estar aqui, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então, eu vou e faço esse momento meu de autocuidado comigo mesma. Então, você já viu? Antes de colocar a máscara no outro, coloque em si mesmo. Foi uma forma que eu encontrei. Então, antes de... Às vezes até servir a comida pro outro. Sim. Às vezes eu sirvo pra mim mesma. Tá certíssima. Porque se eu não tiver alimentada, eu posso cair dura ali. Verdade. Mas não é? Faz todo sentido. Então, é a gente se colocar nesse lugar de prioridade, sem esquecer dos demais. Sim. Então, a sociedade, ela tá sempre pedindo pra gente estar para fora. E o meu conselho aqui é: esteja dentro. Porque quando a gente está dentro, a gente está consciente. A gente está enxergando tudo. E aí a beleza de ser mulher é ver aquilo que ninguém está dizendo. É observar, é sair daquela loucura e olhar a situação de uma outra forma. Isso é cura também, né? Sim. Isso é sabedoria, isso é intuição. Então, é saber usar os poderes femininos a partir dos nossos ciclos. Porque somos 4. Sim, somos mulher de fases. Então, vai ter momentos onde eu vou estar mais para fora e momentos onde eu vou estar mais para dentro. Então, aproveite. Até a sua produtividade, ela pode aumentar ou cair, dependendo da época do ciclo que você está. Olha só que incrível. Então, busque... uma dica de autocuidado conheça o seu ciclo. Conheça o seu ciclo. Por quê? Você vai deixar de ser carrasca de si mesma. Vai parar de se cobrar produtividade, vai se permitir descansar. E aí eu vou trazer uma coisa que a Fran trouxe pra gente, que descansar não é ficar rolando feed não, tá, gente? Isso não é descansar, não. Você tá colocando várias coisas aqui na sua mente. Isso gerando mais ansiedade, né? Isso é qualquer coisa menos descanso. Descansar é estar em meio à natureza, é o nadismo, como a Kathleen fez ali, ó. Desligar de tudo e ir para as férias, aproveitar com a família, com o pet. Isso é descanso. O descanso, às vezes, é muito simples, né? É tão simples que a gente fala, nossa, é só isso mesmo? É só isso que a gente precisa. Muito bom. Inclusive, essa questão de olhar, sair de si e olhar, até me fez refletir o que você e algumas pessoas me falaram, que eu dei a palestra semana passada e eu tava com muito medo. E as pessoas falavam, eu não vejo isso em você, você mesma foi uma dessas. E assim, eu falei, nossa, as pessoas me veem como uma potência e eu não me vejo assim. Isso é muito engraçado. Eu preciso sair, olhar pra mim, pra falar, não, você é essa potência, você é maravilhosa, vai lá, você vai fazer acontecer, não tenha medo. Porque muitas vezes é muito interno, né? Precisa de muita cura, muita ressignificação, muita Camila Lima na vida. Eu posso ajudar, viu, gente? Porque, inclusive, no dia da minha palestra, eu fiz o Theta Healing com a Camila e me trouxe uma paz absurda. Foi muito especial, né? Nossa, eu fiquei tão tranquila, tão em paz. E eu falava, gente, como assim eu não tô morrendo de ansiedade? É porque hoje é o grande dia que eu esperei, que eu tava surtando no dia da palestra. E no dia as pessoas, como que você tá? E aí, a ansiedade? E eu, nossa, se eu te falar que eu não tô nem acreditando, tô procurando aqui a ansiedade dentro de mim. Uma paz absurda. Mas você estava em você. Esse é o poder de estar na gente. É muito poderoso quando a gente tá na gente e quando a gente tá em Deus. Ninguém tira. Nada externo tira. Mas a gente precisa desses minutinhos. Igual eu te falei, Kathleen, me dá uns minutinhos aqui, deixa eu respirar. Eu fiz todo o movimento. Então, assim, eu até gravei um vídeo com a Karina esses dias falando que a gente precisa nutrir a nossa poupança do autocuidado. Pra quê? Eu tenho que estar com o autocuidado tão em dia, tão em dia, tão em dia. Pra não deixar cair, né, cara? Porque na hora que precisar,
pum! Eu me segurei, eu me sustentei. Porque não é o outro que tem que me sustentar, sou eu que preciso me sustentar. Sim. Porque muitas vezes o outro vai te dizer, Kathleen, você é maravilhosa. Mas se você não tiver em você, talvez você não acredite. Sim. E aí, não tem nada que a outra pessoa possa dizer, ou fazer, ou falar. É o vazio interno, né? E esse vazio, quando a gente faz uma sessão de teta aí, quando a gente busca terapia, que na sessão de teta em específico, a gente preenche esse vazio com Deus. Sim. É muito gostoso, né? Incrível. Foi muito especial. E conta pra gente, qual foi o seu maior desafio diante de toda essa jornada? Você diz enquanto terapeuta? Sim. Pandemia. Porque eu me mudei pra cá em 2019. Nossa, um pouquinho antes da pandemia. 6 meses, eu tava começando um novo negócio. Eu tava no foco, assim, muito feliz, querendo divulgar o meu negócio, investir, fiz uma chácara, né? Tinha um espaço grandioso, assim. E já era com terapia? Já era terapia? Já era para dar cursos. Ah, o legal. Teta tava muito em alta essa Nossa. época. E aí, bum, veio pandemia. Uau! E aí foi muito desafiador. Nossa, a gente não conhecia ninguém em Sorocaba. Não, e aí tudo fechado, como que… Eu tentei algumas parcerias também, não tive retorno. Também não fui bem recebida aqui em Sorocaba. Nossa, difícil. Mas isso não é parte de mim hoje em dia. Foi algo Sim, que eu vivi sim. lá no início, Sim. né? Hoje em dia, não. Eu amo Sorocaba. Mas eu acredito que a pandemia tenha sido… Mas me trouxe algo muito grandioso. Eu fui para online e nunca mais saí. Olha só. Então, hoje, os meus atendimentos, eles são online. Por quê? Legal, até bom pro pessoal saber. Exato, pela facilidade mesmo que o online me traz. Eu sou mãe de 2, a Liz agora que fez 4 anos. Não é fácil a rotina, né? Desafiadora, levar pra escola. Não, a gente tem outras tarefas que, se não estar aqui, lindas, maravilhosas, né? Tem aquela parte que ninguém conta, né? Aquela parte que é nada glamurosa. Sim. Lavar roupa. Banheiro, louça. Enfim, né? Mas isso foi bastante desafiador para mim. Essa questão realmente da pandemia veio como um corte num crescimento que… né, tava indo, a gente tava se movimentando, então a gente teve que se reinventar. E aí logo eu engravidei, e aí teve depressão, não foi um momento muito fácil, mas disso surgiu aí os meus programas. Olha que legal. Né? E você comentou que você tem 3 filhos, entre aspas, com a Fran. Com a Fran. E quais são os 3? Eu tenho, o primeiro de todos é o programa para purificação uterina, esse que eu trouxe para vocês, que Certo. acontece toda lua cheia, Legal. inclusive quarta-feira, dia 11, viu, gente? Vai ter uma turma, então ele já tá gravado. É o valor? Esse é 397. Certo. Esse já está gravado, tudo já tá gravado. Ah, legal. A gente só dá a assessoria mesmo através do grupo do WhatsApp. Então, são 10 dias aí de vaporização, yoga, meditação. E no final tem o Kunda Healing. Sabe E aí aquele que a Anitta fez? Sobe esse mesmo. Uau! E aí a pessoa precisa comprar como que é o nome? Banquinho? Aquele Sim. baldinho, né? Como que é o nome? Pode, é um banquinho para vaporização. Ah, legal. Pode sim, é mais confortável. Eu tenho o meu, mas a gente ensina a fazer sem. Ah, tá, dá pra fazer também. Dá pra fazer. Então, esse é o programa que acontece todo mês. Tem a comunidade do autocuidado, que surgiu por causa dessa urgência que eu descobri que eu não poderia ser ninguém se eu não Abastecer, né? me abastecesse primeiro. A depressão, ela veio nesse lugar de urgência para que eu pudesse olhar para mim mesma e me abastecer. Sim. Então, ali tem várias ferramentas para mulheres comuns mesmo, para mulheres que não são terapeutas, né? Se abastecerem, encherem seu copinho de amor e de autocuidado. E, por último, esse é o último programa que a gente lançou, tá sendo um sucesso. É o Inspira Mulher. São 7 dias para a mulher se conectar com a energia das deusas, da respiração, do sagrado feminino. Esse programa tá
tão lindo. Uau! Ele tá tão lindo. E ele custa só R$19,90. Eu não acredito. Ele é um programa, assim, pra quem quer iniciar. Ai, é maravilhoso. Inclusive, a respiração das deusas hoje que eu fiz foi dele. Ah, legal. Pra conectar com o poder do ventre. Eu fiquei numa calma, numa paz, numa tranquilidade. E sim, tá, pessoal? Eu me escuto. Eu escuto as minhas próprias meditações. Eu uso da minha própria medicina. Legal. Eu sou o meu próprio case de sucesso. Tudo que eu falo pro outro fazer Sim. é porque eu já testei em mim. Sim. E a Fran é do mesmo jeito. Ah, que legal. Foi a junção perfeita, você e a Fran, né? Foi, com certeza. E as lives que vocês fazem de toda sexta-feira? Conta um pouquinho das lives. As lives são maravilhosas, a gente tem aprendido muito. Já tá chegando sugestão de tema. Olha que legal. Então, as pessoas, elas… a gente começa fazendo uma vivência que é sobre o tema. Por exemplo, agora eu não vou me lembrar qual é o tema dessa semana, porque eu não tive tempo de me conectar. Mas da semana passada, foi algo sobre a criança que você foi. Você ainda carrega no seu corpo a criança que você foi. Então, a Fran fez uma vivência de liberação, de conexão com essa criança interior. E depois a gente foi para a discussão, né? Então, são 2 momentos. Um da vivência e outro da discussão mesmo. E aí, a gente traz esses temas. Por exemplo, uma live que bombou foi… será que você está sendo marido… será que seu esposo está sendo seu filho? Né? Será que você está sendo mãe do seu marido? É isso mesmo. Será que você está sendo mãe do seu marido? Então, são temas atuais. A gente fala sobre a maternidade, um olhar real. E traz curas também através dessas falas, conversas, com certeza, né? É uma expansão da consciência e mais do que isso, é uma educação das mulheres que nós podemos ser agora. Porque a minha mãe viveu uma realidade enquanto mulher, a minha avó viveu, a minha bisa viveu. Por exemplo, eu perguntei pra minha avó, falei, vó, você já sentiu prazer? Ela, que isso? Olha… Então, nós somos outro tipo de mulheres. A Liz vai ser um outro tipo. Sim. Então, a gente tem que abrir essas conversas mesmo, essas rodas de conversa. Quebrar os tabus, né? É isso. E eu adoro. Eu começo as lives falando, é polêmico. Eu adoro trazer esses temas polêmicos que ninguém tá falando. E é legal que através das lives você pode direcionar qual cura a pessoa precisa ali, na questão até do seu trabalho. Com certeza. Mas aí a gente sempre leva para o Purificação Uterina ou para o Inspira Mulher. Porque legal. tudo tá… Opa! Eita, Lele! Tudo tá dentro desse universo aí da mulher, da gente entender que a cura não vem do outro. Sim. Se eu quero mudar o meu marido, se eu quero mudar o meu relacionamento, eu não vou mudar meu marido, eu tenho que me mudar. Sim. E a partir do momento que eu olho para mim, a partir do momento que eu estou em mim, eu começo a ver as coisas de um outro lugar. E aí a minha relação, com certeza, vai melhorar também. Ai, muito bom. Né? E conta pra gente o que exatamente pode ser curado com a purificação uterina? Olha, eu descobri lá atrás, quando eu comecei, eu ganhei um livro que se chamava Cura Energética para Mulheres. E eu descobri que os nossos órgãos, eles carregam crenças. Olha só. Sim. Então, você imagina quais são as crenças que o seu útero carrega. Sim. São as suas vivências, são o que a sua mãe viveu enquanto você estava dentro do útero, são o que a sua avó viveu, é o que a humanidade viveu. Nossa, muito necessário, né, esse programa. É muito necessário. E aí, qual que é o problema de eu não vaporizar, por exemplo, de eu não olhar para o meu útero? Aí são mulheres que chegam pra gente com bastante dor, endometriose, ciclos difíceis, não conseguem engravidar. Tudo isso é o quê? Uma consequência da não aceitação da energia feminina que está em nós. Então, é fazer as pazes com esse sistema. Eu costumo dizer que nós somos autolimpantes. Esse sistema autolimpante que a gente tem. A cada 28 dias a gente se limpa. Sim. Mas a maioria das mulheres não quer menstruar. Eu amo menstruar. Porque eu falo, ai, vai embora, vai embora, vai Sim. embora. Tudo que eu vivi, que não me serve mais, vai embora. Então, é entender que eu não sou homem, eu não sou estável, eu sou cíclica. E saber usar isso a nosso favor. Então, a purificação uterina, ela
traz esse olhar para o sagrado feminino, para a nossa ciclicidade, para o amor com o nosso corpo. Sim. A questão da ancestralidade, o que a gente carrega que não é nosso. Sim, e trazer pra energia feminina até tem essa questão que hoje em dia tem se falado muito da energia masculina, que a mulher tá muito, eu resolvo, deixa que eu faço, não precisa. E isso então ajuda a trazer, A nossa, mulher de volta para a energia feminina. Qual é o papel da mulher? A gente não sabe mais. Qual é seu papel enquanto mulher? sim. Me parece que você vive um papel muito equilibrado dentro da sua casa. Ah, mas um pouquinho mais Existe- puxado pro masculino, eu preciso puxar mais pro feminino. Mas assim, dentro da sua casa existe uma divisão de Sim, tarefas. sim. Tem mulher que tá cuidando de tudo, tem 3 turnos. Nossa. E ela ainda tá pensando em empreender. Que horas que essa mulher vai descansar? Sim. E aí, esse livro que eu tava lendo, muito bom, ele fala, é um homem que fala assim, a gente tem que parar de permitir que os homens vivam nas suas próprias casas como hóspedes, Olha só, que incrível. né? Qual que é o nome desse livro? Você lembra? Ai, agora eu não vou lembrar. Não, não tem problema, mas deixa uma dica de livro pra gente. Esse Falando Cura mesmo. Energética para Mulheres é um livro muito especial, mas ele é mais denso para terapeutas. Um livro que eu tô amando, que eu tô lendo, é o livro da Magalu, da Magazine Luiza. Ah, é? Inclusive você esteve com ela há pouco tempo, né? Tive. Eu tô amando a forma com que ela vê o mundo, a forma com que ela entende o papel dela no mundo. E ela não quer só pra ela. Ela quer pra muita gente. Então, para mulheres empreendedoras, é um livro muito bom. Para quem quer começar no despertar da energia feminina, tem pouca literatura, tá, sobre isso. Eu aconselho muito os livros da Miranda Gray, O Despertar da Energia Feminina. Eu tenho um e-book, inclusive, eu escrevi que um e-book, legal. né? Tá lá na minha página, lá no meu Instagram. Que bacana. Onde eu explico sobre a energia feminina, porque eu buscava, as pessoas me perguntavam e eu não sabia muito bem aonde encontrar tudo isso que tá aqui na minha cachola. E aí eu escrevi Que incrível. um e-book que fala até sobre a vaporização, por que é que a vaporização do útero é tão importante. Antigamente, as nossas ancestrais eram assim que elas se cuidavam, elas cuidavam de si mesmas e umas das outras. Então, uma prática milenária e ancestral, assim como o yoga. Olha só que legal. Antes dos medicamentos, antes das sociedades serem patriarcais, quando a gente ainda vivia em sociedades matricêntricas, onde uma mulher cuidava da outra, onde os filhos viviam ali em aldeias. Então, isso é uma forma realmente de resgatar essa energia feminina acolhedora, essa energia feminina. E nós temos as duas energias, tá, Cat? Vai ter vez que você vai estar mais. Sim, sim. E vai ter vez que você vai estar mais recolhida. E aí tá tudo bem, é o equilíbrio. Seu marido, meu marido, todos os homens e mulheres, nós temos as duas energias. Certo. E a gente precisa das duas energias. O especial, o melhor de tudo é quando a gente encontra o equilíbrio, Sim. né? E todos nós estamos saindo do equilíbrio e do desequilíbrio o tempo inteiro. Mas quando a gente sabe, quando a gente tem a consciência, aí é mais fácil da gente entender aonde que eu tô. É aquela visão de fora, né? Peraí, será que isso que eu tô fazendo tem a ver comigo? Será que eu tô fazendo por fazer? Ou será que eu tô fazendo porque a amiga falou? Ou será que eu tô fazendo porque meu pai falou que eu precisava? Ou será que eu tô fazendo porque meu marido quer que eu faça? Incrível, né? É muito poderoso quando a gente sabe o que é pra gente e o que não é e sabe negar. Sim. Eu tava Aprender a dizer não, né? Que acho que outro. Um autocuidado é aprender a dizer não também. Exato. Eu tava com outro projeto assim, quase saindo. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e aí do nada veio essa visão. E eu começo mesmo a me ver de fora, como se meu eu superior mesmo estivesse vendo. Aí eu falei, não é agora isso aqui. Então eu deixei, fui muito educada, falei, olha, Sim. não é agora. Quem sabe num próximo momento a gente retorna. Sim. Mas tem um outro projeto que começa hoje, que você falou, que é do nosso Pode Ser Mais. Um projeto que foi gestado com a Lucimara. Lucimara também minha sócia, parceira aí. Eu adoro fazer coisas com mulheres, gente. Eu sempre apoiar, sinto que a outra mulher tem algo que eu não tenho e juntas a gente é mais potência, né? Então, esse projeto ele
foi gestado desde o final do nosso círculo terapêutico para mulheres que aconteceu no ano passado. E a gente falava, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Já estamos num outro momento. E ele surgiu, gestamos, buscamos lugar, entendemos qual era o formato que funcionava para as duas, e hoje é aí a nossa primeira gravação e a gente está muito feliz. Que legal. São histórias de superação, histórias de superação que inspiram, é isso que a gente vai trazer. Porque o empreendedorismo, às vezes, a gente tá tão sozinha, né? Verdade. E a gente saber que aquela pessoa, por exemplo, igual eu trouxe aqui, passou pela pandemia e se reinventou, isso é muito especial. Muito bom. Né? Que história linda. Dá força pra gente, né? Ai, gostaria de ficar aqui mais 1 hora com você, mas infelizmente tá acabando o nosso tempo. Passou super rápido, foi uma delícia nosso bate-papo. A gente já ficou 1 hora aqui. Uau! Cá, e só pra finalizar, além de você aplicar o Theta Healing, você também é instrutora, né? Então, quem quiser pra aprender a praticar o Theta Healing, pode te procurar. Pode sim. Eu acredito que eu vou abrir uma turma agora em agosto somente, né? Vem férias aí, mamãe sabe. Você acabou de finalizar uma, né? Sim, acabei de finalizar uma turma. Então, sim, eu sou instrutora. E o Theta Healing é para quem quer aprender a aplicar, ou seja, se tornar terapeuta, mas é também para quem quer ser terapeuta de si mesmo. Ah, legal. É possível, então, a pessoa fazer o Theta nela mesma? Sim, com certeza. E aí, a gente descobre várias ferramentas, né? E a gente discorre, na verdade, não descobre. A gente vai indo por várias ferramentas aí para poder trabalhar a intuição, para poder conectar com a energia do Criador. Tem várias ferramentas de amor incondicional. Theta Healing é um curso muito completo. É uma filosofia espiritual, né, gente? Ah, que incrível. E conta pro pessoal qual que é a sua rede social para quem quiser te achar. É @EuSouCamilaLima _. Você pode me buscar também pelo meu site www.eusoukamilalima.com. Tem o nosso site também para o programa para purificação uterina, que é www.purificaçãouterina.com. Acho que são essas aí as redes sociais. Estou no YouTube, Purificação Uterina. Estou no Spotify. Tem pouca gente que sabe sobre isso. Estou no Spotify, coloco as minhas meditações lá. O que acontecia? Às vezes as minhas clientes falavam, nossa, eu queria te levar para casa. E falei, olha, tem essas meditações e orações por Camila Lima. Já vou acessar. É maravilhoso. Tem gente que dorme comigo, falando. Enfim, né? Tem gostoso. São Miguel Arcanjo, tem várias orações ali. Pra gente se reabastecer, né? Com certeza, é uma forma de se reabastecer. Que legal. E eu quero aproveitar aqui o seu público e convidar também a vocês a seguirem aqui o canal. Só clicar no sininho, seguir o podcast no Instagram. E quem quiser também me conhecer um pouquinho mais, eu sou a Kathleen Costa, para finalizar, né? Além do podcast, eu tenho a RK Corretora de Seguros e também agora estou com um projeto com a revista Mulheres que Brilham. Muito legal. Então, sigam lá nossas redes sociais. Quero agradecer a Camila aqui. Muito obrigada, Ká. Foi maravilhoso receber você aqui. Nossa, eu tô assim com o meu potinho cheio. Eu também. Gratidão, viu? Eu te admiro muito, Kathleen, de verdade. Ver o seu crescimento me faz crescer junto também, expandir junto. E ver o tanto que quando a gente está no lugar certo, a gente brilha. Muito obrigada. É recíproco, viu? Admiração, o carinho. Muito obrigada por tudo. Parabéns. Um beijo e um beijo pra vocês. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.